Pessoal, boa noite. Quem estiver me ouvindo, abra a câmera. Aprendi essa técnica agora. Sérgio, tá na escuta? Na escuta. Vamos iniciar, pessoal. Já temos um número legal e é o tempo dos demais irem entrando. Luiz acabou de entrar, boa noite. Pessoal, hoje é o dia do nosso mentor Sérgio Aragão, onde a gente tem uma imensa satisfação de tê-lo conosco, né? Ele vai falar de um assunto que vocês adoram, que se chama financeiro, mas que ele trouxe de uma maneira muito sugestiva para o negócio de vocês, com muita aplicabilidade para o negócio de vocês, né? Eu não posso contar a história dele, porque ele já vai fazer isso, né? Hoje, ele é contador de formação, mas hoje presta consultoria para várias empresas, inclusive fora aqui da nossa cidade, e conseguiu aí encaixar essa mentoria que tanto nos orgulha, para se doar um pouco de conhecimento e passar um pouco da experiência dele para vocês hoje à noite. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí sair daí. É quase uma continuação do Keto, né? O Keto iniciou lá com aquelas questões financeiras e o Sérgio vem com um conteúdo mais prático, uma coisa mais objetiva e prática que vocês realmente consigam colocar em prática. Depois que ele expor o conteúdo, a dinâmica é a mesma, levanta a mãozinha aqui na sala, a Yane anota, faz a organização aí de tempo e de ordem, e aproveitem, viu? Aproveitem que é o momento de vocês realmente tirarem todas as suas dúvidas nessa questão que tanto aflige vocês, que é nosso coração da saúde da empresa, que é a parte financeira, né? Então, Sérgio, mais uma vez, né? Muito obrigada e a sala é sua. Muito obrigado, Renata. Agradeço a todos aí pela presença. Aproveito a oportunidade para dar boa noite, né? Eu acredito que aprender sempre é uma oportunidade que não pode ser perdida, né? Então, assim, hoje a gente vem trabalhar um tema bem legal, no meu entendimento, né? Finanças com foco em resultados. Por que finanças com foco em resultados? A gente trouxe essa abordagem porque a maioria das empresas aqui ou está em início de vida empresarial ou já está caminhando aí para uma pequena empresa, né? Já está começando com os seus desafios de empresário. Só que existem controles essenciais de finanças aplicados a uma empresa e existe quais são as leituras que nós precisamos fazer nesses controles. Nós temos uma vasta experiência em assessoria empresarial, que eu vou começar falando um pouco da gente, tá certo? Mas eu queria começar justamente dizendo por que eu trouxe esse tema. Toda empresa que tem bons controles, ela toma boas decisões e direciona a sua empresa para onde é bom. Então, eu não vou só trazer uma leitura do que se deve olhar para uma empresa a nível de finanças, a nível de custos, a nível de controle. Mas eu vou trazer algumas dicas para vocês do porquê fazer isso. Como nós temos um tempo limitado, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio quando eu ministro aula na faculdade, tá certo? Olha, esse caminho é importante você seguir. Então, anota e te aprofunda nele. Anota e pesquisa. Anote e faça pergunta. Anote e se capacite. Porque, como o tempo é curto, eu vou dizer assim, olha, isso por causa destes argumentos, você tem que considerar na hora no seu olhar para a sua empresa, né? Então, eu trouxe dessa forma. Eu vou trazer aqui os nossos slides para a gente começar a apresentação. Eu quero falar um pouquinho da nossa experiência, desde que isso não atrapalhe o nosso desempenho total aqui da nossa mentoria, tá certo? Vamos ver se dá certo os slides. Eu acabei de compartilhar. Vamos verificar se está todo mundo conseguindo enxergar o slide. Tudo ok? Vamos dar ok? Tudo ok. Tudo ok, né? Bom, a Renata já me apresentou, mas eu sou o professor Sérgio Aragão, eu sou consultor financeiro e tributário,
Nós estamos, hoje aqui é a nossa, não sei qual exatamente o encontro, mas a nossa data do Acelera 21 seria hoje, 24 de maio de 2021, certo? Agradeço imensamente o convite da CIPA, eu particularmente sinto honrado de ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, certo? E eu fico à disposição, não somente da CIPA, mas de todos vocês. Eu espero que essa aula seja produtiva para todos nós. A Contact Consultoria, ela está no mercado desde 2009, certo? Só que, como vocês, eu também comecei a atuar bem pequeno, né? A gente começou em 2008, sem empresa, testando o mercado. Então, eu tenho também uma vida, né, de empresário que começou lá atrás, informal, prestando serviço sem estar registrado ainda como empresa e tudo. Hoje, a gente tem uma empresa relativamente estabelecida, com registro em conselho de administração, a gente tem um portfólio bem bonito de referências de clientes, mas teve uma estrada para chegar aqui. Também somos uma pequena empresa, tá certo? Não somos uma grande empresa. Hoje a Contact ela tem 1 funcionário e 2 prestadores de serviços que nos acompanham, então são 4 empresas, mas a gente trabalha em vários estados, né? Então a Contact hoje já trabalha no Tocantins, eu tenho clientes no interior do estado do Tocantins todo, no Maranhão, no estado do Pará, Goiás e DF principalmente. Mas nós atendemos de outros estados, né, do Nordeste, atendemos do Paraná, atendemos de Santa Catarina. Então, a gente tem uma vasta experiência por conta da nossa especialização. Nós somos uma empresa focada em consultoria financeira e tributária a pequenas e médias empresas, prioritariamente, que precisam de lucro real. Ou seja, aquelas empresas que estão crescendo, que estão enfrentando os desafios do crescimento e precisam se estruturar para brigar com os grandes, né? Então, a gente chega para trazer as boas práticas de finanças, as boas práticas de controladoria, as boas práticas de gestão estratégica, para que essa empresa tenha dados e qualidade de competir no mercado mais estruturado, certo? Então, eu já falei um pouquinho da gente, mas a gente tem 29 anos de vida profissional, daí vocês fazem a conta da minha idade, tá certo? Vamos inteirar 30 anos de vida profissional ano que vem. Então, graduação, nós temos 2 concluídas, mais engenharia mecânica, que eu sempre cito, não está no currículo, mas eu estudei 4 anos, eu adoro engenharia, vim da engenharia, mas me apaixonei pela contabilidade, larguei o curso e vim para a contabilidade, certo? Dou aula há muitos anos, na graduação e na pós-graduação, a gente tem uma vasta formação, esse material vai para vocês depois vocês conseguem ler com calma, mas fui gerente geral de banco, atuei em vários estados como supervisor regional. Então, a gente tem uma sólida experiência profissional aliada à formação acadêmica e 12 para 13 anos de vida como consultor e assessor de empresa. Então, 3 pilares importantes para que um empresário ele caminhe de forma coerente. Ele tem que ter base, não precisa ser acadêmica especificamente, mas tem que ter curso, treinamento, leitura, uma boa capacitação. Ele tem que se preparar para atender o seu mercado, a sua empresa, o seu cliente. 2, ele tem que ter coragem para executar a tarefa, ele tem que ter experiência, ele tem que viver aquilo ali, tá certo? E depois, ele tem que se dedicar à melhoria contínua. Acho que quem não está nessa vibe aí, provavelmente vai ter muita dificuldade de se manter como empresário. Hoje está bem complexo você se manter como empresário. Isso estou falando do MEI ao lucro real, tá certo? Eu vou mais além, do MEI ao SA. A exigência cada vez mais está maior em relação ao profissional, tá certo? Eu já falei para a Renata, eu vou compartilhar esse material para vocês. Tá? Isso aqui é uma pequena amostra de alguns clientes que a gente já atendeu ou atende, tá certo? A gente tem muito mais do que isso, naturalmente, aqui dentro e fora do estado, de Belém do Pará até Santa Catarina, a gente tem operações, e se eu contar as parcerias até Rio Grande do Sul, né? Rio de Janeiro, enfim. Mas o nosso foco realmente é visão estratégica do negócio, com ênfase em finanças, com ênfase em tributos, tá certo? E conhecer um pouquinho do nosso cliente, quem já testificou ou experimentou um pouco do nosso serviço, a gente agradece tremendamente, porque uma empresa ela não existe sem o cliente. O verdadeiro dono de uma empresa é o cliente que acredita nela. No dia que o cliente não acreditar na sua empresa, a sua empresa vai deixar de existir. Então, nós temos que estar com foco em finanças, com foco em resultado, com foco em números, mas sempre com uma leitura e na direção do cliente, certo? Aí eu começo as nossas reflexões com uma frase de Charles, eu gosto muito dessa frase de Charles Darwin, tá? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Então, às vezes você é muito forte, tem muito recurso, tem muito dinheiro. Eu vou dar exemplo para você. Vocês lembram
da Kodak, né? Kodak era muito conhecida, né? Kodak, né? Um exemplo da Kodak, a Xerox do Brasil, muito conhecida, está aí. Hoje essas empresas se reinventaram, elas mudaram, elas têm outro perfil. Se eu não me engano, a Kodak trabalha com lentes, né? Lentes de óculos hoje, né? Então, assim, nós temos muita mudança no mercado. Empresas que antes existiam e hoje não existem. Empresas que existiam de uma forma e elas estão no mercado com outra forma, né? Operando em outros mercados e tudo, né? Então, nós também, no nosso universo, nós temos que nos adaptar. Nós temos que ser hábeis a ouvir o que está acontecendo, ler o cenário e tomar decisões certas de forma antecipada. Ao longo do tempo, nós usamos ferramentas diferentes. Eu falei para vocês, eu comecei minha vida profissional lá atrás, né? No ano de 92. Então, de 92 para cá, eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eu fui para um estágio na garagem do Correios Telégrafo no estado do Pará. Então, como eu era estagiário de engenharia mecânica, me mandaram controlar a frota do Correios Telégrafo Pará-Amapá. E nesse controle de frota, eu estava usando uma máquina calculadora ainda com manivela, né? Era a única que tinha lá. Então, nós tínhamos que executar trabalho com ferramentas daquela época. Mas tinha que executar o trabalho. Hoje, você tem ferramentas diferentes. Às vezes, a gente não está se adaptando a essas ferramentas, a gente não está fazendo essas mudanças de forma coerente. Então, a experiência profissional que traz ao longo da vida, né, ao longo desse processo de aprendizado, faz com que cada um de nós tenhamos melhores habilidades. Tenho certeza, eu vou falar para vocês, antes da pandemia começar, eu tinha um conjunto de ferramentas que eu dominava. Depois que começou a pandemia, o ano 2020 todo, 2021 todinho, muito do meu aprendizado mudou. A curva de aprendizado, as prioridades, as ferramentas, acessar como fazer a mesma coisa. Eu faço, de certa forma, a mesma coisa que eu fazia antes da pandemia, mas eu faço de forma diferente, me utilizando de ferramentas, me utilizando de tecnologia, mudando os métodos, mudando o protocolo, certo? Então, é algo que a gente tem que considerar nesse processo, tá? Essa introdução, eu vou utilizar ela para compartilhar a minha experiência, para que a gente não faça uma coisa muito focada na minha experiência. Eu vou entregando a minha experiência à medida que eu for trazendo material para vocês, tá certo? Toda vez que eu olho para esse slide, eu vejo qual é o dilema do empresário quando ele acorda de manhã e sai de casa. Isso seja um pequenino empresário, seja o grande. Como eu vou pagar minhas contas, como é que vai estar o mercado, como é que vai estar a economia, se vai abrir ou vai fechar, se eu tenho dinheiro na conta corrente, se eu não tenho dinheiro, como é que é quanto está a minha projeção de despesa para o mês, quanto está a minha projeção de receita para o mês, se eu tenho cadastro na rede financeira para que me levante um empréstimo de uma boa qualidade, se eu acesso crédito para investimento, se eu tenho parcerias que eu possa fazer permuta ou potencializar meu negócio. Todos nós, quando acordamos de manhã, que somos responsáveis por uma empresa, que temos que fazer resultado, porque tem se dito muito, né, a vaca não dá leite, né, a gente tem que ir lá e tirar o leitinho da vaca, né? Então, empresa da mesma forma, você tem que conhecer os mecanismos, saber as informações e agir em relação à natureza e ao mercado. Tá? Agora, naturalmente, se aqui é uma mentoria, eu gosto muito de conceituar as coisas. O que é uma mentoria, tá certo? Porque o alinhamento de expectativa ele vai muito dentro daquilo que a gente realmente entende o que está sendo feito, né? Mentoria é o processo pelo qual uma pessoa mais experiente dá conselhos, apoio e incentivo para uma pessoa menos experiente, a fim de ajudá-la a deixar seu caminho de desenvolvimento mais simples. Sinceramente, se lá atrás eu tivesse tido um mentor, sinceramente, se eu tivesse aos meus 24, 25 anos de idade, me associado a uma pessoa muito mais experiente, de forma técnica, com objetivos específicos, provavelmente eu estaria muito melhor do que eu estou hoje, né? Mas na época eu tinha que aproveitar os meus colegas de trabalho, eu tinha que aproveitar do meu chefe, eu tinha que fazer uma troca justa para que eu pudesse ganhar a atenção deles e, naturalmente, eles compartilharem aquela experiência diferenciada. Porque tem coisas que você apenas compartilha a pé de ouvido, apenas compartilha convivendo com a pessoa, certo? Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Quem trabalha com controle, quem trabalha com finanças, quem trabalha com controladoria, quem trabalha com custos, nós queremos saber
qual é a direção que nós vamos seguir. Por quê? Porque definindo o objetivo, você, naturalmente, você caminha. Eu vou dar um exemplo para você de definição estratégica de modelo de negócio baseado em custo. Você tem um produto, isso acontece muito em material de construção. Vou dar um exemplo para você simples e prático. Cimento, né? Ou então em supermercado, caixinha de cerveja. Eu já cheguei em supermercado, optado pelo lucro real, que a margem de uma caixinha de cerveja é R$2. A cerveja não dá lucro para o supermercado. Se eu for olhar para fazer a formação de preço da caixinha de cerveja lá, ela vai dar R$2. Se o camarada passar o cartão, ele pagou para vender a cerveja. Mas ele tomou a decisão de vender a cerveja por aquele preço, porque ele tem um conjunto de produtos que serão agregados a ela quando a pessoa fizer a visita no mercado. Se for uma decisão estratégica, perfeito. Mas se ele fizer isso às cegas, ele está perdendo dinheiro. Ele está perdendo eficiência no seu processo de formação de preço, naturalmente rentabilidade. Um exemplo. Aí, por outro lado, você tem aquele produto, sei lá, vou dar um exemplo aqui, não sei se vestido, roupa, né? Geralmente ainda tem-se a prática de 40%, 50%, 100% de margem agregada no produto. Então, olha a diferença. Uma caixinha de cerveja ou então um saco de cimento, que a margem é bem pequena. Agora, você imagina o empresário diz assim, olha, minha empresa fatura 100 mil por mês. E 90% desse faturamento é a caixinha de cerveja ou o saco de cimento. Ele vai quebrar, porque aquele faturamento, ele draga o capital de giro da empresa e ele vai perder. Mas, por outro lado, ele tem aquele produto que é o estrela, né? Aquele produto tem uma margem maior. Então, se ele não reconhece os custos da empresa, se ele não conhece a formação de preço do produto, ele naturalmente vai sempre estar cego na tomada de decisão. É hora de mudar, né? Nos próximos anos, a única constante das empresas será o fator mudança. Então, não existe mais aquele emprego ou aquela atividade econômica que você começa e termina ela do mesmo jeito daqui a 10 anos. Então, hoje, acho que hoje praticamente é impossível isso acontecer. Então, hoje você tem que estar com foco nas mudanças, e as mudanças, você tem que estar atualizando o seu portfólio de conhecimento e habilidade para poder lidar com essas mudanças, tá certo? Pessoal, o áudio está tranquilo? Está ouvindo legal? A velocidade está boa? O que é que diminua? Tranquilo? Bom demais. Iceberg do conhecimento, né? Eu acho que alguns de vocês já viram essa imagem, mas é a construção daquilo que a gente tem que ter de prerrogativa para crescimento. Interesse, leitura, pesquisa e prática, né? Você tem que se interessar por alguma coisa, você tem que ler aquilo que realmente, pelo menos aquilo que está no teu métier, aquilo que está na tua zona de preparação ou dentro da atividade. Se você é um salão de beleza, você tem que estar por dentro das melhores técnicas. Se você é um salão de beleza, você tem que estar por dentro de todo o perfil de pele, né, das pessoas e tal, o perfil de cabelo. Se você, sei lá, vende confecção, você tem que estar por dentro da moda. Se você é da oficina mecânica, você tem que estar por dentro das tendências. Hoje eu li um artigo, por exemplo, que a Honda, a partir de 2040, não irá fabricar mais motores a combustão interna. Então, você tem a Volvo falando isso. Então, assim, cada segmento tem as suas tendências. E, às vezes, você está se preparando para uma tendência e o mercado todo está indo para o outro lado. Você vai perder eficiência, né? E agora eu queria compartilhar algumas lições com vocês, tá? Lições de vida e lições de experiência. Eu já entrei e saí de mais de 1.000 empresas, certo? Então, eu não atendi uma, duas empresas. Como profissional, já entrei e saí por centenas de empresas. Vou dizer para você que já entrei e saí por mais de 1.000 empresas. Então, a gente tem experiência para compartilhar com você. Agora, são dicas, são lições que eu apliquei na minha vida, que eu entendo que são relevantes, que eu acho que todo um empresário no seu início de atividade tem que considerar isso. Porque a falta dessas considerações, você provavelmente vai perder o rumo do seu negócio e vai transformar uma excelente oportunidade em um grande problema, certo? Primeiro, se os seus sonhos estão nas nuvens, não se preocupe, é lá que ele deve estar. Construa um degrau de cada vez. São duas coisas bem complementares, tá certo? Sonhe, porque quem não sonha não sai de casa, quem não sonha não casa, quem não sonha não vive, quem não sonha não estuda, quem não sonha não exerce o seu papel contribuidor para a vida e para a sociedade. Você tem que sonhar, tá certo? Mas tenha muita cautela com os sonhos, né? Prudência é algo que a gente tem que ter em tudo na vida. Então, construa um degrau de cada vez. Saiba para onde você quer ir,
transcreva as etapas que você tem que superar e, naturalmente, tenha prudência ao executar esses seus projetos. Porque uma das coisas que em finanças acontece muito nas empresas, tá certo? A gente chama de alavancagem operacional. A empresa quer crescer, o empresário acha que é um bom negócio, aí o que ele faz? Ele alavanca tanto, ou seja, ele investe tanto na empresa para que a empresa aumente a sua capacidade de estoque, de venda, de atendimento, enfim. Aí chega, só que quando ele chega nesse final de investimento, o mercado não absorve o tamanho daquele projeto no curto prazo. Às vezes, o mercado até vai absorver, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que ele atinja aquele percentual de market share, aquele percentual de mercado, mas ele demora um pouco para chegar lá. Então, você tem que fazer a contento, um passo de cada vez, fez um investimento, rentabiliza ele, fez outro investimento, rentabiliza ele, até você atingir o seu resultado desejado. Diferente disso, graves problemas financeiros ocorrem nas empresas. Isso é muito comum. Inclusive, isso é um dos motivos de encerramento das atividades até 2 anos das empresas, né? A empresa ou ela não tem capital de giro, ou ela investe demais num grande sonho que, no prazo que foi planejado, ele não realiza, não paga seu custo, a empresa vem a óbito, né? Ou vem a fechamento, certo? Então, a outra dica, identifique seus diferenciais de abuso entre os concorrentes. Existe como o nosso foco aqui não é modelo de negócio, nem planejamento estratégico, nosso foco aqui é finanças, né, controle de base de finanças, mas, às vezes, nós temos que saber quais são as nossas características. Se nós somos muito bons numa área, por exemplo, e a gente quer acionar um outro mercado, nós vamos ser ruins para aquele mercado, né? Então, nós temos que saber o que nós temos de diferenciais, nós temos que trabalhar esses diferenciais e abusar deles, porque nós temos que entregar o máximo possível de qualidade dentro daquilo que nós temos capacidade de entregar qualidade. Se você não tem condições de atuar numa área, se você não tem preparo numa área e surge a oportunidade, tome muito cuidado. De repente, você entra numa celeuma aí de abusar daquilo que você não é bom, né? Nós temos que abusar, nós temos que fazer que nem a galinha, quando vai colocar o ovo, falar para todo mundo, olha, eu sou bom nisso, olha, eu sei fazer isso aqui, olha, isso aqui é um diferencial nosso, coloca como uma apresentação da sua capacidade de entrega. Eu acho que isso é o diferencial das empresas. Se você for bom em alguma coisa e ninguém souber disso, eu acho que não adianta de nada, né? Você perde o tempo do mercado para fazer bons negócios. Outra dica muito importante, né? Eu já vi muito isso no afã da gente abrir uma empresa, né? Não sonhe só com glamour. A gente quer muito, muito reconhecimento, a gente quer muito sucesso, a gente quer crescer rápido, né? Mas esse crescimento rápido, esse desejo de glamour, esse desejo de aparecer muito, dependendo do momento que nós estamos, ele pode ser um problema sério para a viabilidade do nosso negócio. Então, nós temos que ter prudência. Antes de sonhar com o glamour, trabalho duro, né? O profissional que abre empresa, né, uma das primeiras coisas que eu descobri, meu último trabalho antes de eu abrir uma empresa, eu era gerente geral comercial do Banco Rural do Estado do Tocantins. Então, eu tinha toda a prerrogativa de um gerente geral, todas as vantagens financeiras, benefício e tal. E, de repente, eu me vi empresário, né, como vocês aqui. De repente, eu tive que ir atrás do cliente, de repente, eu tive que pagar minhas contas baseado no meu orçamento, de repente, eu tive que alterar a data de vencimento das coisas, porque nem sempre o dinheiro entrava quando eu queria, ou nem entrava o suficiente que eu precisava para pagar as contas. Aí, foi uma mudança total de organização financeira, tanto empresarial como familiar, para me adaptar a um novo modelo de empresa. Então, trabalhar duro, acorda cedo, dorme tarde, trabalha aos finais de semana. Então, o pequeno empresário, ele às vezes, ele acumula muitas tarefas. Então, esse processo de acumular tarefa faz com que ele trabalhe muito, né? Então, assim, também outro conselho, seja muito teimoso, aprenda com os seus erros e principalmente com o erro dos outros, certo? O bom mesmo, a gente aprende com os outros. E se a gente erra, a gente paga um custo por isso. Então, se a gente aprender com o erro dos outros, é melhor. Por isso que uma mentoria ajuda muito, né? Se alguém te ensina alguma coisa, ele vai te ensinar o que deu certo e vai te contar também o que não deu certo, né? Na verdade, ele vai abrir para você um caminho para que você possa perceber
que tem coisas que não, tem caminhos que não vão ser produtivos. Então, você vai desviando desses caminhos e vai aprendendo um pouco mais. Por mais que a sua empresa seja pequena, né, por mais que seja uma equipe, né, eu já fui equipe, né, eu sozinho fazendo tudo, né, então, mas você, no mínimo, tem um contador que já faz parte da tua equipe. Às vezes você contrata alguém que faz uma assessoria de redes sociais para você, já faz parte da sua equipe. Eu, por exemplo, tenho algumas pessoas que me prestam serviço quando eu preciso, temporariamente, então já faz parte de forma direta. Então você começa a se associar para melhorar a parte de pessoas, processos de trabalho, metas e gestão de resultados. Você tem que saber quantas pessoas você tem, quais processos de trabalho são importantes para você, quais não são, quais você tem que terceirizar, metas muito claras de venda, de atendimento, de visita, de prospecção, de ligação, de e-mail, enfim, de contato com o cliente. E, naturalmente, você tem que mensurar o teu resultado e gerenciar ele, né? Não deixar a vida me levar e esperar os resultados chegarem. Tem que ter projeção, tem que ter objetivos claros, mas com o pé no chão, certo? Eu costumo dizer, eu não sou a pessoa para motivar os outros, eu sou pragmático, né? Eu sou a pessoa para direcionar. Por que pragmatismo é interessante quando você fala de números, você fala de finanças, fala de cálculos? Porque tem coisas que são óbvias, os números estão dizendo para você, o mercado está dizendo para você. Como se organizar num mundo como o nosso agora, num período de pandemia? Requer muito esforço, requer muita força de vontade e requer muita ferramenta inovadora. Tá? Articule-se, estabeleça parcerias, mas parcerias sérias, ganha-ganha. Então, é muito interessante você, enquanto empresário, saber fazer parcerias, investir em parcerias. Eu sempre digo que existem 3 tipos de relacionamento que nós temos. Né? Tem aquele relacionamento que eu chamo de influência, é aquela pessoa que é no nosso ramo de atividade e ela tem potencial de indicar um cliente, de fazer um direcionamento de uma oportunidade para a gente. A segunda coisa são os nossos conhecidos, né? Que porventura podem precisar do nosso serviço ou podem comunicar para alguém, mas não tem poder de influência. E tem aqueles multiplicadores. Então, a primeira coisa é fazer parcerias de sucesso, acionar todo o nosso network, investir em CRM, né? Em CRM, que é o gerenciamento do teu cliente, o gerenciamento do contato com o teu cliente. Então, uma empresa de sucesso, ela tem que passar por esse processo. Até porque qualquer uma das coisas que eu falei anteriormente, Sérgio, mas isso não tem a ver com finanças? Tem. Tem, porque, brincadeiras à parte, quando eu leio os números de uma empresa, eu consigo enxergar qual processo dessa empresa não está indo bem, certo? Tudo arrebenta no financeiro. Uma venda, uma prospecção mal feita, arrebenta no financeiro. Um cliente fora do perfil da sua empresa, arrebenta no financeiro. A ausência de cliente, arrebenta no financeiro. Você não acionando um mercado que não é seu, financeiro é impactado com a sua receita deficitária. Então, assim, tudo que você faz na empresa, tudo impacta no financeiro. E o financeiro impacta no emocional. E o emocional tira o sono do empresário. Talvez a área de finanças é o que mais tira o sono do empresário. Porque se você não tem receita, você não paga conta. Não paga conta, você não dorme. E assim por diante, certo? Organização, limpeza e produtividade tem que acontecer no tempo certo. Certo? Qualquer empresa que eu passei ao longo desses anos, que não tinha essas premissas muito bem aferidas, que não tinham isso de forma intrínseca, mesmo que fosse inconsciente, não tacitamente documentada, elas passavam dificuldade. Mas as empresas que tinham essas noções de parceria, noção de organização, de processo, de pessoas, né, que olharam para si, tentando melhorar o seu contexto, geralmente tinham um melhor desempenho, ou uma maior sobrevida diante de uma adversidade, certo? Isso tanto faz ser pequena, média ou grande empresa. Todas essas pensam dessa forma. A última coisa que eu quero falar para vocês podem discordar. Se discordar, coloca aqui, tá certo? Promoção, promoção, promoção. Não. Venda, não venda, seja comprado. Acho que tudo na vida tem que ser assim. Não venda, seja comprado. Eu acho que a maior lição que eu posso compartilhar com vocês nesses anos, desde o ano que a gente trabalhava como gerente de outras empresas e tal, principalmente nesses anos de empresa,
as empresas que elas caminham, os profissionais, mesmo eles liberais, autônomos, médicos, carpinteiros, eletricistas, mecânicos, todo mundo que tem uma visão como essa, não venda, seja comprado. Tem profissionais aí que não precisam vender nada. Eu tenho um assistente que faz tudo aqui para mim em casa, para eu falar com ele é difícil. Então, assim, ele não vende nada, ele não manda mensagem, ele não faz propaganda, ele não faz promoção, não faz nada. Ele é tão bom com um preço justo, que ele não tem tempo para atender todo mundo que procura ele. Então, existem propagandas indiretas que transformam o que você vende de produto ou presta de serviço sai do preço para valor, né? Então, agregar valor pelo fato de você não precisar, entre aspas, vender o seu produto, mas faça com que ele seja comprado, tá certo? Essa é uma das principais experiências que nós tivemos na vida profissional. Ou seja, entregue valor, né? Em tudo que você for fazer com a empresa, você tem que entregar valor. Imagina você for comprar uma tinta. Uma tinta você cota, marca, fabricante. Mas ela aplicada numa parede, não tem preço, porque às vezes um profissional pinta diferente do outro. Um faz uma boa preparação, o outro não prepara, mas pinta bonito, mas na primeira chuva cai a tinta. Ou seja, qual é o valor? Tem pessoas que são disputadíssimas porque escolheram vender valor. E às vezes com preço muito justo. Mas eu prefiro que esse profissional tenha uma agenda lotada, porque a quantidade de clientes ou demanda gera linearidade no faturamento e qualidade da receita, do que às vezes você está muito preocupado em vender ou fazer promoção, e acontecer com algumas empresas aí que fizeram tanta promoção, não, eu volto a dizer, promoção não planejada, certo? Às vezes você negocia com o fabricante, negocia com o fornecedor, ele te fornece um prazo, enfim, mas em via de regra, você tem que planejar fazer essa promoção. Se você não planejar, você não consegue entregar valor. Entregue valor na qualidade do produto, na qualidade do serviço, na qualidade do atendimento, e o cliente, muitas vezes, ele volta por conta disso. Então, essa foi uma introdução, para a gente resumir aí a essência do que eu gostaria de compartilhar com vocês como conselho. Olha, fiquem ligados nisso, fiquem alertas nisso, tá certo? Alguma pergunta? Eu estou vendo aqui tem alguma coisa aqui. Alguma contribuição? Não, tranquilo, né? Posso continuar? Então, vamos lá. Algumas dúvidas cruéis. Vamos entrar no nosso portfólio de finanças aqui. Sua empresa é um bom negócio? Hein? Como é que você sabe que a sua empresa é um bom negócio? O que te diz? O que diz para você que a tua empresa é um bom negócio? Todo empresário se faz essa pergunta. Minha empresa é um bom negócio? Quanto eu estou ganhando? Ganhando é quanto eu faturo ou quanto sobra? Hein? Quais as melhores decisões a tomar? Então, eu tenho um universo de situações que define se a empresa é um bom negócio ou não. Às vezes a empresa não é um bom negócio. Às vezes você está tomando alguma decisão errada que faz a empresa se tornar um mau negócio. Às vezes a empresa é um excelente negócio e você está transformando ela num negócio que não é rentável, né? Faturamento é diferente de rentabilidade. Faturamento é diferente de lucro, né? Ok? Algumas respostas possíveis. É preciso entender as finanças e os custos do negócio. Se você não entende o financeiro, se você não lê financeiro, e se você não entende o custo da sua empresa, dificilmente você vai saber se a empresa é um bom negócio, se a empresa é um mau negócio, aonde está apertando, onde não está apertando, e assim por diante. Teve uma empresa, há uns anos atrás, que me contratou, uma pequena empresa, inclusive, tá certo? Não era micro, era um pouco mais do que microempresa, e ela estava com muita dificuldade financeira. Nós, na época, escolhemos um produto da empresa. Eu já fiz isso 2 ou 3 vezes e outros clientes. Deu certo, como eu faço nas outras, tá? Nós escolhemos um produto que tinha uma margem boa, onde ele podia fazer promoção e vender muito, certo? Negociamos com o fabricante, com o fornecedor, compramos esse produto e cobrimos o preço até chegar no custo do produto. Mas 90% das vendas que eram feitas com uma rentabilidade daquele produto. Então, a empresa, ou as empresas que eu testei isso, ficaram muito, capitalizaram muito por conta disso. Prazo no produto, vendia à vista,
fazia dinheiro, rentabilizava e gerava recurso. Mas a gente só conseguia fazer isso porque fez cálculo de custo, de formação de preço, custo de tributo, fez saber das finanças da empresa. A gente capitalizou e resolveu o problema da empresa sem procurar o sistema financeiro, só fazendo promoção com um item, certo? Eu trouxe para você um mapa da estrutura da informação de uma pequena empresa, tá? Diagnóstico empresarial é saber como está a empresa. Ele começa quando? Planejando a empresa, implementando os controles, os relatórios que você tem que ter acesso. Mas eu sou uma pequena empresa. É uma pequena empresa, você tem que ter pelo menos um livro caixa. Você tem que ter uma relação de despesa. Deu dia 1º do mês, cara, abriu o mês. Tem que fazer uma relação de contas a pagar. Tudo aquilo que você, por orçamento, sabe que a tua empresa vai gastar. Primeira coisa. Segundo, você tem que ter uma noção de venda. Olha, em média eu vendo tanto, né? Então, em média, eu recebo que data? Justamente você organizar a sua empresa. Mas, em via de regra, uma organização empresarial tem outros aspectos. O primeiro dela é o diagnóstico empresarial, planejamento, fluxo de informação, implantação de controles, relatórios, aplicação de indicadores e processo decisório, que é o bater o martelo, certo? O sistema de controladoria. Mas nós temos aqui cálculo de indicadores econômicos e financeiros, ponto de equilíbrio, né, margem de contribuição, lucratividade, custo de funcionamento da empresa. Você tem que entender isso, pelo menos ter as informações que te geram essas informações, né? Análise de desempenho empresarial, formação de preços de venda, planejamento tributário, controle de orçamento, planejamento estratégico, compras baseado em CMV. Significa o quê? CMV é custo da mercadoria vendida. Você vendeu a mercadoria, você calcula o custo da venda e repõe baseado em custo. Diferente disso, você provavelmente vai comprar mais do que vendeu, vai abarrotar o teu estoque e estourar o teu fluxo de caixa. Então, fica ligado nessa dica, né? Então, estoque, você tem que definir o estoque de trabalho e repor esse estoque de trabalho à medida que você vai vendendo. Diferente disso, você vai desequilibrar toda a tua saúde financeira, estocando, subsidiando quanto você receber, se você vende a crédito, e, naturalmente, estourando o teu fluxo de caixa, porque você estocou, não vendeu, não tem como pagar. Tá? Planejamento estratégico, definição de estoque de trabalho, ajuste de foco para ROI, ou seja, foco no ROI. O que é ROI? Retorno sobre investimento. A empresa ela tem que estar focada no lucro. Então, você tem que cumprir o seu papel social, entregar valor, você tem que desempenhar o seu papel na sociedade, você tem que estar esperto para saber se a dinâmica da tua empresa ela está dando lucro. Eu vou dar um exemplo para você. Como eu falei no início do cimento e da cerveja, né? Existem produtos em algumas empresas que quando você isola esse produto e faz a formação de preço dele, já aconteceu isso e acontece corriqueiramente nas nossas consultorias. A gente encontra produtos que são de alta representatividade do fluxo de caixa da empresa com venda negativa. E ninguém se atentou para isso. Ou uma questão tributária, ou é uma questão de cartão de crédito, quando você vende, o custo é muito alto, a pessoa não coloca os custos totais e tal. A antecipação que é feita quando você vende, a prazo, antecipa. Então, existem muitas variáveis na parte de finanças que podem gerar inviabilidade do seu negócio. Né? Então, análise de perdas. O seu produto é perecível, ele estraga, ele tem tempo de validade. Então, tudo isso é muito importante, porque tudo influencia em rentabilidade, né? Custo baseados em metas, né? Você tem que definir metas. Aí eu não posso, sei lá, gastar na minha empresa mais do que 50% do faturamento em custo direto, por exemplo. Né? Tem empresas que, principalmente serviços, né? Serviços que você presta, isso é muito mais notório. Mas no comércio também, você tem muitas questões lá no comércio que tem que ser considerada nesse sistema, certo? Então, um contingente imenso de informação, e como eu trato elas, né? Dado é qualquer informação que você tem na empresa, anotada no caderno, no caixa, no sistema que você tem, no computador que você faz planilha, tudo é dado, né? Informação, né? Então, você tem que validar esse dado. Esse dado é fiel ou não é fiel? Tá? Esse dado é coerente ou não é coerente? Eu posso confiar nessa informação? Se ele é confiável, você combina o dado e você tem informação. Por exemplo, você tem uma DRE,
Por exemplo, você tem um orçamento empresarial. Por exemplo, você tem um fluxo de caixa. 3 controles essenciais: orçamento, DRE, gerencial e fluxo de caixa. A menor empresa, o empresário é sozinho, ele tem que ter esses 3 controles básicos. Ou seja, quanto custa para a empresa funcionar, quanto ela vai projetar de receita e despesa, pelo menos no próximo mês, tá certo? E o teu registro estruturado da tua empresa. Então, você tem que ter essas informações para poder transformar essa informação em conhecimento. O que é conhecimento? É a decisão assertiva baseada em informação feita com base em dados de qualidade. Então, se você coletou dados de qualidade, você gerou informação, gerou relatórios, você vai tomar uma decisão. Se você sabe, por exemplo, que vamos supor que você é do comércio de roupa, ou então você é comércio de móveis, eletrodomésticos, janeiro e fevereiro caiu 80% das vendas. E você tem as projeções necessárias para tomar a decisão. O que você vai fazer? Você vai pagar, você vai comprar demais para essas datas? Você, de repente, já que tem uma baixa venda, você pode dar férias. Então, você tem várias informações, várias decisões estratégicas que você pode ter com essa informação. Então, se você tem dados, se você tem informação, você gera conhecimento. Conhecimento são as decisões assertivas que você vai ter tomando ao longo do tempo, certo? Financeiro e gerencial, certo? Você tem que gerenciar tudo isso. Entre o financeiro e o que você gerencia, tem os custos da empresa, certo? Sem gerenciamento assertivo de custos, você provavelmente vai patinar no financeiro em algum momento. Porque existem vários elementos do financeiro que, se não forem considerados, você vai passar dificuldade ou terá o seu fluxo de caixa descolado. Ou seja, o necessário para pagar as contas não serão suficientes para os seus compromissos do mês. Então, descola o fluxo de caixa. Você tem um desequilíbrio entre estoque, receita, despesa, custo, projeções. Então, o elemento é o financeiro tem que ser gerenciável. Ele é gerenciável quando você conhece todos os seus custos, tá certo? Isso vale para qualquer segmento, para qualquer empresa, enfim. Isso aqui é um marketing e o conceito de valor. Eu queria que vocês não se preocupassem tanto com a primeira fila de colunas à esquerda, certo? Se preocupassem mais com a do meio e do fundo. Mas eu vou ter que explicar primeiro para vocês entenderem as outras. A proposta de Kotler, ele diz o seguinte: o valor do produto, o valor dos serviços, o valor dos funcionários e o valor da imagem da empresa, ele é vinculado ao valor total percebido pelo cliente, certo? Então, entenda que o que o cliente percebe, ele está nessa composição aqui: valor do produto, opa, é caro, barato; valor do serviço, caro, barato; o valor dos funcionários, são pessoas agradáveis, atendem bem, atenciosas, eles envolvem e vão gerando valor na percepção do cliente. Valor da imagem da empresa. A empresa tem uma imagem, ela é idônea, ela cumpre os seus compromissos, ela paga em dia, ela dá atenção para o cliente, ela envolve o cliente. Você gera percepção o valor percebido pelo cliente. Agora, preço, custo do tempo, custo de energia física, custo de energia psíquica, né, do seu cliente aí. Só aqui. Equivale ao preço total pago pelo cliente. Então, preço e valor, existe uma discussão muito grande entre preço e valor, né? Preço e valor. Sei lá, vamos falar de um ambiente que se espera higiene, né? Salão de beleza hoje, né? O salão de beleza hoje é um lugar onde as pessoas vão de máscara, esperam que o chão esteja limpo, que os artefatos que são utilizados ali, tanto para a barbearia masculina como para o salão das moças, né? Se espera que seja tudo esterilizado. Quando você chega e percebe que está tudo esterilizado, né? Você percebe que está tudo organizado, você já tem uma tranquilidade, já sabe que essa pessoa fez investimento em limpeza, né? Fez investimento. Hoje eu conversava com uma secretária de escola, ela dizia para mim: Sérgio, o colégio que eu trabalho, um grande colégio aqui de Palmas, fez muito investimento em iluminação, em câmera, em equipamento de limpeza para as crianças, para voltar às aulas e tal.
Mas o investimento foi tão alto, mas os pais não perceberam isso. Então, nós temos que trabalhar essas percepções, né? essas percepções. Então, o valor total percebido pelo cliente e o preço total pago pelo cliente é o valor entregue ao cliente. Isso tudo, existe naturalmente coisas intangíveis e existem coisas tangíveis que você consegue mensurar. Então, olha só o nível de controle que seria ideal você ter do seu negócio para saber o que é valor tangível e intangível, né? Isso basta para te trazer, ampliar a tua margem de reflexão sobre custos e finanças de uma pequena empresa, certo? Vamos lá. Vamos. Pronto. Controles gerenciais. O que são controles gerenciais? São rotinas de procedimentos formais baseados em informação utilizadas pela gerência para manter ou alterar padrões de atividades organizacionais. Existem controles feitos na grande empresa, mas existem controles feitos em pequena empresa. Eu cheguei numa... Eu faço mentoria para pequena empresa. Tenho alguns clientes que são bem pequenos, são microempresários e tal. E uma certa vez eu fui fazer uma mentoria, uma reunião sobre finanças com uma empresa como essa. E eu fiquei muito feliz de ver, porque apesar da otimização da mão de obra, ou seja, uma empresa pequena, familiar, que trabalhava com a família e tal, eles tinham controle de tudo. Sabiam quanto recebia por dia da semana, eles sabiam quanto pagava, eles tinham as datas de pagamento tudo bonitinho, tinham as pastas todas organizadas. Se eu quisesse fazer uma retrospectiva de um ano para trás, para ter projeção, eu conseguia fazer normalmente. Então, apesar de ser simples, eles tinham o livro caixa todo feito, eles tinham todo o orçamento feito, sabiam o custo de cada produto. Isso é bem legal, porque não precisa ser um entendimento muito complexo, mas comece com aquilo que for possível ser feito, né? Tá? Controle contábil. Por que controle contábil? Sérgio, eu falei que eu não ia trazer contabilidade aqui, mas eu não tenho como falar de finanças e falar de contabilidade, né? Área da empresa, dados, contabilidade. Se você é um empresário pequeno, tá? Se você é um empresário pequeno, você só vai fornecer informação para a contabilidade se você tiver controle, certo? Se você tiver controle ruim, você vai fornecer informação ruim para o seu contador. O seu contador com informação ruim vai fazer uma contabilidade ruim, que ela não vai condizer com a sua realidade, ou ele não vai tirar o melhor dos seus números. E se você tem informação contábil ruim, você não acessa dinheiro barato da rede financeira. Eu fui gerente regional há muito tempo da parte comercial de banco, e eu sei que quando a gente recebe no banco informações contábeis ruins, o banco sabe que a informação ela não é válida, ela não condiz com a realidade, que ela não está ruim e tal. Aí, às vezes, eu ouço o empresário falar assim, Sérgio, a minha empresa não deve nada, paga tudo em dia, tem um bom fluxo de pagamento, de dinheiro da conta e tal, porque tudo que eu faço com o banco é juros altos ou com garantia. Porque você tem informação ruim. Se você tem informação ruim, o banco não confia em você, ele quer garantia, ele joga os juros mais alto. Agora, por outro lado, eu tenho clientes que tinham informações assim, não tão boas, e depois de 1 ano, 2 anos, bem organizados, foram organizando, o banco bate na porta oferecendo dinheiro toda hora, é barato, é dinheiro baratinho, é 0,7, 0,8, 0,9. Por quê? Porque cumpriu o seu dever, as informações estão organizadas, todas bonitinhas, batendo com o tempo que tem que ser feito, você cumpriu o dever de casa, né? Cumpriu o protocolo. Então, se você é MEI, se você é microempresa, observe as suas obrigações, faça o seu balanço. Se você é MEI, faça a sua declaração anual de faturamento, faça as suas declarações mensais que tem que ser feitas. Se você é da área de ensino nacional, cumpra o seu combinado com o seu contador, entregue documentação, permita que ele faça todos os controles necessários para que você possa ter boa informação a ser oferecida por fisco para a rede bancária. No nosso caso, finanças. Você com acesso a crédito, cartão de crédito com baixas taxas, um banco te fornecendo limite barato, ou linha de crédito que você possa acionar com custos baixos, darão um fôlego para a tua empresa, né, com uma certa rapidez ou facilidade, que é tudo que você quer. Lembre-se, com pressa a gente não faz nada, tá certo?
Controle de custos. Porque quais são os objetivos do controle de custos aqui? Tá? Modelagem e alocação de custos por área, departamento, centro de custos. Se a empresa é maior, ela tem esse perfil, né? Mas se a nossa empresa é menor, olha, vamos supor que você trabalha sozinho. Você tem um dia da semana que você sai para fazer venda. Então, você tem custo de combustível, de locamento, às vezes você entrega um folder, alguma coisa assim. Ou faz uma mídia social. Esse é o custo de marketing. Quanto você vai investir por mês em marketing? Quanto você vai investir por mês em folder? Quanto você vai gastar de combustível para fazer visita? Custos. A definição do método a ser adotado para cada apuração de custo, direto, indireto, isso não é relevante no momento, mas você tem que ter os métodos de apuração. A análise de custo, volume e lucro, a otimização do uso de recursos, a avaliação contínua dos estoques, o auxílio na formação de preço de venda. Tudo isso importa. Né? Às vezes a gente chega em empresa aí que o estoque é grande, comprou, não vende. Apenas 30% do estoque de trabalho está na curva A, ou seja, vende todo mês. Ele investiu uma fortuna no estoque e não gira. Né? Tá certo? Fique muito esperto nessas questões de formação de preço. Pessoal, o foco aqui é eu trazer para você tudo que tem que ser considerado quando você olhar para a entidade empresa. Né? Olha, vamos expandir um pouquinho as nossas preocupações a nível de finanças, de custos, porque, afinal de contas, todo pequeno empresário amanhã pode ser um grande empresário. Então, se você começar certo agora, você não vai ter problema para corrigir depois. Né? Então, fique esperto nas dicas aí. Investimento. Ou seja, toda a despesa da sua empresa ela tem divisões, nem tudo é custo. Né? Certa vez eu cheguei na empresa e perguntei quanto é que custa a sua empresa? Ele falou X. Tá, aí eu comecei a separar. Prolabore para um lado, reposição de mercadoria para o outro, custo de funcionamento para o outro lado, custos de departamento comercial de venda para o outro lado, investimentos, reformas e tal. Ou seja, na hora que a gente foi separar o negócio, percebeu-se que investimentos e Prolabore, se ele tirasse os dois como ele queria, a empresa não conseguia pagar. Então, até para você tomar decisão de investimento, de reinvestimento, de retirada de Prolabore, de salário, você tem que saber quais são os seus custos. Então, investimento é aquilo que você faz para a melhoria futura. Né? Você investe na empresa e aquilo vai te gerar receita depois. Custo de funcionamento da tua empresa, um exemplo, custo da mercadoria que você vai revender, despesa e perda de tudo é gasto, certo? Então, fique bem atento a essa mentalidade. Tá? Os gastos estão na pirâmide, só que os gastos têm competição. Então, você tem um produto ou serviço, você tem custos, você tem despesa na apuração, você tem investimento. Então, essa estrutura sua aí é o consumo para o estoque, ou seja, custo, consumo para o estoque. A despesa é consumo no tempo. Imagina, você vai ter que manter um custo para começar a revender um produto. Ou um serviço, você tem que comprar um carro, você tem que botar um ambiente para poder prestar um serviço. Então, aquilo ali é custo de reposição. Só que a linha do tempo vai passando, vai caindo a energia elétrica, vai caindo o telefone, você vai tendo outras questões que você tem que considerar nesse processo, tá certo? Então, custo e despesa ao longo do tempo. Conhece esse bichinho aqui? Tiranossauro Rex, né? Por que eu coloquei ele aqui? Eu queria trazer um adendo para você sobre essas obrigações acessórias aqui, tá certo? Isso aqui é um conjunto de obrigações que o seu contador manda para a Receita Federal. Sérgio, mas a minha empresa é pequena, eu não mando isso aqui não. Tá. Se você comprou um lote, a imobiliária manda. Se você opera no banco, o banco manda. Se você comprou um carro, a concessionária manda e o Detran manda. Se você alugou um prédio, um ponto, a imobiliária informa. Se você tem um cartão de crédito, o cartão de crédito informa. Ou seja, tudo que nós fazemos, mesmo que nós sejamos informais, a Receita Federal tem essa informação. E lembra que lá atrás eu falei para você da informação que você manda para o teu contador, ela tem que bater com a informação para a Receita. Então, assim, todo empresário, no seu controle interno, ele tem que se preocupar também com as informações que ele gera no meio financeiro, junto a fornecedor, junto a banco, para evitar de amanhã da Receita vir te buscar aqui porque você deixou de cumprir uma etapa, tá certo?
Até agora, nenhuma pergunta? Todo mundo tranquilo? Tranquilo? Então, vamos continuar. E qual é o objetivo disso tudo? O que parece para vocês o que é? Com informação e controle, temos visão sistêmica para a tomada de decisão. Se você tem informação, você pode tomar decisão. Se você não tem informação, você não toma decisão. Por isso, a importância do controle financeiro. Por mais básico que ele seja, ele é vital no sucesso da sua empresa. Tá? Se tomarmos a decisão certa, conseguimos maximizar os lucros, melhor lucro da empresa, maximizar receitas, minimizar os custos e riscos e maximizar a riqueza dos empresários. Nós temos lucro, né? Então, informação, ou seja, tudo que você puder controlar, tudo que você puder ter de dados, você tem informação. E tendo informação, você consegue o que todo empresário quer. Tomar a decisão certa. E tomando a decisão certa, você provavelmente vai ter uma rentabilidade muito maior nesse processo, tá certo? Controle de estoque. Por incrível que pareça, esse é um dos elementos mais desafiadores de qualquer empresa. Não é comum, muito comum, você chegar numa empresa e ela está com dificuldade financeira, vende bem, tem rentabilidade, é um bom negócio, certo? Mas, em algum momento, se descuidou do estoque. Comprou demais, comprou o que não deveria, empatou capital nesse estoque. E o estoque é um elemento, dependendo do ramo, se a tua empresa for uma de compra e venda, provavelmente é onde está ativado o teu maior capital de investimento no estoque. Então, se você comprar errado, se você fizer a reposição por impulso, e não fizer a reposição por CMV, que é você vê o que vendeu, calcula o custo dessa venda e faz a reposição, você provavelmente vai ter graves problemas financeiros no teu fluxo de caixa, tá certo? É relevante o controle de estoque para analisar o prazo médio de estocagem. Se você tem uma média de venda e você tem uma reposição fácil, não há necessidade de você estocar muito. Então, o controle de estoque é bem interessante. Determina o que é necessário comprar e permite conhecer as preferências dos clientes. Então, você tem esse contexto. Controle de vendas, né? Controle de vendas é comum no pequeno negócio. Então, você tem que ter controle de vendas, saber o que cada cliente está comprando, a preferência de cliente. Se você puder segmentar esse controle de vendas, é melhor ainda, porque, veja só, vamos considerar um negócio simples, que é uma hamburgueria, né? A hamburgueria vende por delivery. Está vendendo 100 hambúrgueres por dia, a R$20 cada hambúrguer, tá certo? Ela vai ter um faturamento razoável de R$2.000, certo? Então, todo dia ela vende R$2.000. Só que ela está olhando só o faturamento, maravilha, maravilha, maravilha. E ela não cobra frete. Vamos supor que você tem vários tipos de hambúrguer ali. Então, primeira variável é o produto que dá mais lucro e o produto que dá menos lucro. Você tem que ver qual é deles, que está mais saindo, qual é a participação na sua rentabilidade de cada um desses produtos. A segunda coisa é a distância que o teu cliente está, certo? Quanto está te custando entregar esse produto para esse cliente? Então, gerenciar vendas é conhecer o seu cliente, conhecer a região dele, conhecer a preferência dele, saber se seu produto está bem aceito ou não, se esse cliente vai voltar a comprar de você ou não. Né? Então, o controle de vendas, um bom controle de vendas, ele traz sucesso para a empresa. E controle de vendas é finanças, é quantidade, quantitativo, é valor financeiro, é localização, é região, né? Enfim. Um bom financeiro sabe quanto vendeu, né? Um bom faturamento, por segmento, por região, por mercado, por linha de cliente, né? Determinar o volume de vendas de um período, auxiliar o gestor, avaliar o seu lucro, apurando o resultado da empresa, determinar a capacidade de compra de que a empresa precisa para repor o estoque em função do volume de vendas, né? Às vezes você está repondo o estoque desalinhado com a venda. Às vezes você está vendendo muito no repouso do estoque. Tudo isso, quem já não passou por uma situação de chegar numa empresa para comprar um produto e de repente a pessoa diz assim, espera aí que eu vou pegar bem ali, o cara foi comprar um produto para te entregar porque ele não tinha naquele momento ali, né? Controle de despesas, nós já falamos muito sobre isso, né? Despesa mesmo, por natureza. Que despesa é essa? Ela é gasto, ela é investimento, ela é custo, ela é prolabore, né? Ela é contingencial, ela é de vendas, o que ela é? Aonde está o teu gargalo, né?
Tá? Informar os valores de cada despesa, ajudando a tomar decisão quando redução de valores. Imagina alguém que tem um gasto de combustível relevante. Eu atendi uma pequena empresa uma vez, logo quando saiu o Uber, né? E ela tinha um carro para fazer atendimento. E nós fizemos a conta do custo do carro. E nós fizemos a conta das vezes que a gente precisava de carro. E a gente viu que contratar o Uber sairia muito mais barato e menos risco do que manter um carro na empresa. Então, esse tipo de controle é interessante para você, né? Ajuda a determinar o lucro da sua empresa, ajuda a compor o preço de venda dos produtos, tem precificação demais errada no mercado. Muitas vezes eu chego nas empresas que não sabem formar preço de serviço. Preço de serviço é bem complexo de você formar. Preço de produto é mais simples, mas é para grego, né? Porque hoje, se a sua empresa for bem do Simples Nacional, ainda assim é complexo, porque você tem custo de armazenagem, você tem custo de frete, você tem custo de imposto, custo de cartão de crédito. Então, assim, se você fizer formação de preço errado, se você fizer de caro demais, você não vende. É o famoso preço meta, né, baseado em concorrência. Se você fizer barato demais, você não tem lucro e não adianta vender, não tem rentabilidade. Então, a estratégia de formação de preço, ela é essencial para o teu negócio, né? E custos necessários. Isso é tão grave, a questão de custos desnecessários, que ao longo da vida da empresa, até da pessoa física nossa, a gente vai agregando o custo. Se você perceber, às vezes, eu conheço pessoas que têm 3, 4 contas correntes. Hoje em dia tem banco virtual que não cobra tarifa. Mas eu conheci pessoas que têm 3, 4 contas correntes e quase não usam as contas. E no final do ano, de tarifa bancária que essas contas consumiram, qualquer pessoa física, hoje é muito fácil encontrar uma pessoa com 3, 4 contas correntes aí. Se você juntar, dá 1.200, 1.500 tarifa no final do ano. Pessoa física, pessoa jurídica, tem pessoa jurídica, a tarifa é R$120 a mensalidade. Você junta 2, 3 continhas aí, no final do ano você tem 2.000, 2.500 tarifa. É uma viagem que você faz de passeio no Nordeste aí, se você economizar tarifa. Se você gerenciar isso. Então, existe muita coisa agregada que você não precisa, que está no meio do negócio, que você não tem tempo para fazer anamnese, parar e cortar. Então, é bem interessante você rastrear isso. Poucas pessoas analisam o extrato bancário. Se tem uma fraude, se tem um débito, alguma coisa, você não consegue reconhecer. Então, são coisas que, se você tem o seu dia para controlar o seu financeiro, você vai ter um controle melhor disso aí, tá? Controle de contas a receber e contas a pagar. O sistema de controle de contas a pagar tem como função principal acompanhar os compromissos, obrigações e recebimentos diretos da empresa. Então, se a sua empresa é pequena, ou você ainda não tem sistema RP, você tem que ter pelo menos uma planilha acompanhando diariamente a evolução do seu negócio. Porque a maturidade da empresa, ela segue uma linha de coerência. Então, o negócio vai atingindo uma média e vai melhorando essa média com o tempo. Se você não tem previsibilidade de quantos a pagar com a tua receita, você vai ter sempre problema de fazer compromisso e não conseguir cumprir. E às vezes é o seguinte, imagina uma empresa que faturou R$1.000 no mês. Só que esse dinheiro só vai entrar dia 30 para ela. Mas ela fez um compromisso para o dia 10. No dia 10 até o dia 30, ela tem dinheiro para pagar. Se você fechar os relatórios, ela consegue pagar suas contas. Mas nesse processo, o que acontece? Ela fica sem caixa durante 20 dias. Isso é um grave problema financeiro para a empresa, né? Quantos a receber? Conhecer o cliente que paga em dia, conhecer o montante a receber de um determinado período. Existem produtos e serviços e perfis de clientes que compensa você oferecer pagamento à vista. Eu tinha uma empresa que ela oferecia 17% de desconto. Olha só a diferença de você conhecer o teu cliente e conhecer as tarifas da sua empresa. Ela oferecia 17% de desconto por uma compra à vista. E a gente foi e negociou com o cartão de crédito, pagamento em 6 ou 8 vezes, não lembro, que custava 7% esse parcelamento. Ela parcelava em 6 vezes, antecipava compulsoriamente, e eu sei que dava 7% de custo. Era melhor ela vender a prazo, de 6 vezes, antecipar e pagar 7 do que à vista dando 17. Ou não? Pois é, nós fizemos isso. E as vendas dobraram. Ou seja,
eu dei uma condição melhor para o cliente. Ou seja, ninguém queria vender mais à vista na empresa, todo mundo queria vender a prazo no cartão de crédito 6 vezes. Era bom para o cliente e eu tinha 10% mais de melhora de rentabilidade. Então, assim, e como eu aumentei as vendas no cartão de crédito, eu consegui manter a taxa com o banco. Então, conhecer o contas a receber, teve uma outra empresa, isso já aconteceu com 2 empresas que eu atendi só nos últimos 3 anos aqui. A empresa tinha uma inadimplência, clientes inadimplentes, né? Aí eu disse para o empresário, olha, Tom, se você olhar para o cliente inadimplente como um problema, ele realmente vai ser um problema. Mas vamos entender um outro negócio. É um outro negócio. Depende do volume da inadimplência e do perfil do seu cadastro, você tem como transformar essa inadimplência num negócio paralelo, porque você tem como cobrar a multa e o juros desse cliente. Ou monta uma equipe, essa equipe vai fazer a cobrança, e a partir daí nós vamos considerar uma outra empresa. Passou de 30 dias, ele passa para cá e a gente vai trabalhar nessa natureza. Nós passamos a pagar a colaboradora que foi para a cobrança, ainda tivemos rentabilidade considerando aquela carteira como negócio. Então, tudo é como você considera, como você olha o seu cliente. Tá? Conhecer o cliente que paga em dia, conhecer o montante a receber em um determinado período, possibilitando compreender esses valores em algum compromisso financeiro da empresa, ajuda a programar cobranças, conhecer o perfil de cada um de seus clientes e saber quais são os responsáveis pela maior parte do seu faturamento, fornecer informações para a elaboração de um fluxo de caixa da empresa. Eu atendi uma empresa uns anos atrás que, olha essa configuração da empresa, 40% do contingente de clientes representava 5% do faturamento da empresa. Certo? Minto. 1/3 das vendas, ou seja, 1/3 do quantitativo de venda representava 5% do faturamento da empresa. E o 1/3 de eventos de venda ocupava 40% do tempo da empresa para atender esse pessoal. No meu entendimento, não era interessante a empresa continuar atendendo esse cliente, porque o contas a receber era muito pouco, ocupava 1/3 da força da empresa todinha e 40% de ocupação de estrutura e 1/3 de representatividade em quantitativo de atendimento e 5% de faturamento. Nós arranjamos um parceiro, transferimos esses clientes para esse parceiro, a empresa ganhou 40% de fôlego, ou seja, de tempo, para se dedicar àquele cliente que dá mais lucro. Aí ela foi atrás daquele cliente que dá lucro, que dá rentabilidade, ela passou a conhecer o seu cliente, que deixa recurso, caixa da empresa. Então, o controle financeiro, ele traz essas possibilidades para você. Tá? Analogamente, o seu conta a pagar, é bem similar ao conta a receber. Né? Contribuir para a empresa conhecer quais são os seus principais fornecedores, qual é o prazo deles, diferença de compra à vista e a prazo, se fornece prazo ou não. Já teve situações da gente resolver vários dilemas financeiros da empresa usando o fluxo de caixa do fornecedor. O fornecedor dava prazo, vendia-se à vista na promoção, capitalizava, pagava as contas e girava com esse dinheiro. Então, era um dinheiro barato que a empresa podia utilizar. Né? Ajudar a programar os pagamentos diversos, ajudar a lembrar, a controlar compromissos, a saldar, fornecer informações que ajudarão a priorizar os pagamentos da empresa, fornecer informações para elaborar um fluxo de caixa da sua empresa. O fluxo de caixa é essencial para a pequena e média empresa. Você tem que ter esse perfil de controle. Né? Outra coisa, controle de caixa-banco. Né? O controle de caixa-banco, né, são lançadas todas as operações de entrada e saída de recursos de caixa. É o famoso livro caixa, que a gente já consegue encontrar na livraria. Certo? Sinceramente, é o mínimo de controle que uma empresa tem que ter. E se você conseguir fazer esse controle bem feito, você já tem muita informação relevante depois que você tabular isso em planilha, certo? E o que é o fluxo de caixa? Controle de caixa-banco, contas a pagar e contas a receber projetados. Você projeta tudo que tem a receber, projeta tudo que tem a pagar, projeta o teu saldo inicial e vai fazendo essa composição para quê? Você sabe exatamente o que fazer com o seu dinheiro. E saber em que dia você vai ter alguma dificuldade financeira. Olha, no dia 15 eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Então, como eu vou sanar isso? Eu vou antecipar um boleto, eu vou antecipar um cartão de crédito,
eu vou usar um limite, qual a melhor opção de forma antecipada para que você não chegue no dia e tenha contingência de caixa, né? Ok? Operação mercantil, voltando para o serviço, custos, despesas e investimentos. Consumo para estoque, só para lembrar o que já falou anteriormente, tá? Margem de contribuição. Vocês conhecem o conceito de margem de contribuição? Sim, não? Conhece? É a diferença entre CMV e faturamento, né? Ou o custo do serviço vendido e faturamento. Para serviço é bem difícil você saber qual é o custo do serviço, né? É muito complexo. Eu vou dizer que é 10 vezes mais difícil você saber do que uma empresa comercial, qual é o seu CMV. Mas se você tem essa percepção, a margem de contribuição é a diferença entre comprar e vender que contribui para pagar as outras contas. Contribui para pagar aluguel, água, luz, telefone, contribui para pagar o salário do sócio, funcionário, contribui para pagar impostos, contribui para a sua lucratividade. Então, conhecer cada produto ou serviço e saber qual é a sua margem de contribuição é estratégico para a empresa. Às vezes, você está enfatizando muito um produto ou serviço que não te deixa margem de contribuição suficiente e te empata muito capital para você oferecê-lo. E você sempre vai ter a percepção de que a tua empresa não dá lucro. Por quê? Porque você está enfatizando a venda de um produto ou serviço com uma pequena margem de contribuição. Então, quando você tem um mix extenso, quando você só tem um produto é mais fácil. Mas quando você tem um mix extenso, perceber isso é difícil. Principalmente para serviço. É difícil para produto também, mas muito mais difícil para serviço. Então, tem horas que você oferece serviço só para gerar o caixa e não sabe disso. E lá na frente você percebe com os indicadores acessórios ou complementares, como endividamento, contas a pagar e outras questões aí, você percebe que você passou muito tempo apenas trocando figurinha e não fez caixa, né? Então, a margem de contribuição é o volume mínimo necessário para vendas, para pagar as despesas fixas, né? Volume mínimo de vendas para pagar despesas fixas e tabela de preços considerando descontos especiais. Eu sempre vejo algumas promoções aí, sabe? Promoção de serviço, promoção de produto e tal, e eu sempre vou em cima da formação de preço dessas promoções. E a gente vê que, às vezes, existe consideração de custos equivocadas, consideração de custos financeiros equivocados, né? Parcelamento. Tem um momento eu vi uma promoção aí que o camarada passava em 6 vezes no cartão de crédito, e a gente colocava todos os custos, o custo do cartão de crédito, e ele antecipava. No final das contas, tipo assim, de R$1.000 de capital que ele investia para fazer aquela venda, voltava só 900 para ele. Ou seja, o endividamento estava aumentando porque o produto estava abaixo do preço de custo. Aí o que acontecia? Endividamento, problema financeiro. Aí eu defendo o seguinte: venda menos, mas venda com lucro. Certo? Sobreviva antes de ganhar dinheiro. Porque às vezes a gente vê o dinheiro aparecer e acha que está ganhando dinheiro. E faturamento não quer dizer rentabilidade. Tem uma empresa que fatura R$100.000 e lucra 10 mil, e tem empresa que fatura 15 mil e lucra 10. Quem está ganhando mais? Não é verdade? Então, nem sempre o indicador faturamento é um indicador necessário para você ter a certeza que você está ganhando dinheiro. Às vezes você pode estar potencializando graves problemas de custo, graves problemas tributários da empresa, porque você potencializou o faturamento e não a rentabilidade. Foco na rentabilidade, depois no faturamento, certo? Há quem diga que faturamento é tráfego, né? Venda, né? Traz rentabilidade. Sim, traz. Mas tem que ter equilíbrio disso aí, tá? Então, decisão para qual produto da empresa intensificar as vendas. Então, se vai fazer uma promoção, vai intensificar. Produto Coca-Cola que se vende, a gente não faz marketing para ele. E, geralmente, produto Coca-Cola, baixa rentabilidade. Então, a gente tem que olhar aqueles produtos que realmente geram rentabilidade e potencializar esses produtos, tá? Análise de concorrência, competitiva de preços, quantidade de produção para determinar quantitativo de produtos, estabelecer campanhas promocionais direcionadas para produtos de maior rentabilidade, né? Markup, esse é outro elemento bem complicado na produção financeira de custos, né? Porque, às vezes, você tem que ter todo esse processo de dado, informação, caixa, fluxo de caixa, custo, quanto a receber, quanto a pagar, classificação de cada despesa, para poder chegar no seu markup, né? Então, para entender os preços,
Esse gráfico aqui define muito bem para você o que é o seu preço. A base do seu preço é o custo. A segunda base de preço é despesa. A terceira base de preço é impostos. A quarta e última base de preço é lucro. Então, nessa ordem da pirâmide aqui, digamos assim, né? A base é custo, depois despesa, depois impostos, depois lucro. Se você perder a coerência na composição, ou se você não souber o que é cada coisa, você vai formar um preço que é desfavorável para a rentabilidade do teu negócio. Tá bom? Formação quantitativa dos preços, aplicando o markup. Então, a base, aplicando o markup, você tem o preço final. Então, nunca se esqueça disso, né? Preço é base vezes taxa de marcação. Você tem que ter encontrar a sua taxa de marcação. O que não estiver incluído na base deve estar na taxa de marcação. O que não for custo, né, é a taxa de marcação. É aquilo que você vai agregar em cima do preço para pagar as outras despesas, né? Então, lucro, impostos, despesas, custos. Então, você tem aqui pelos custos. Você tem a sua base. Depois da sua base, você tem as despesas, que impostos, despesas, impostos e lucro, é a sua taxa de marcação. Então, eu preciso incluir quanto em cima dos meus custos para cobrir despesas, impostos e lucro. Isso é a taxa de marcação do markup, certo? Então, compõe o seu preço, base mais taxa de marcação, porém, podem existir outras bases, como custos indiretos, custos diretos, frete, entrega, outras situações atípicas aí, tá certo? Então, quando você tem a definição do preço para lucro, impostos, despesas, você tem o seu faturamento. A soma disso aí dá o seu faturamento. Então, conhecer cada elemento da sua empresa, cada etapa desse custo, permite que você tenha bons controles financeiros, dados de qualidade e saiba exatamente o que você está fazendo. Porque quando você não consegue fazer isso, você tem prejuízo aqui embaixo. Ó. O ponto de equilíbrio está aqui. Então, os teus custos estão maiores do que a tua receita total. Então, a tua receita ela tem que estar maior do que o teu custo total. Então, dessa diferença, você tem lucro. Você tem lucratividade, certo? Pessoal, a melhor maneira de prever futuro é criá-lo, né? Você tem que criar o seu futuro. Então, você tem que ter esse perfil de entendimento. Então, assim, essa era a introdução que eu queria trazer, essa discussão de base de preço, essa discussão de custo, de volume e lucro, de rentabilidade, controle básico de finanças. Porque o que acontece muito é que a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer procurar o que fazer e não sabe o que fazer. Mas quando a gente sabe que tem que procurar alguma coisa, poxa, eu tenho que formar preço, eu tenho que fazer controle de caixa, eu tenho que fazer controle de orçamento, eu tenho que fazer fluxo de caixa, eu tenho que saber qual é a minha base de custo, qual é os meus gastos, qual é o meu lucro, quanto custo de impostos. Quando você tem essa direção, você procura cada vez mais se aprimorar, certo? Mas, por enquanto, que você não sabe o que precisa, você não sabe o que buscar, você não sabe o que fazer, você não sabe aonde buscar essas informações, né? Então, assim, eu acho que eu cumpri aí o nosso tempo inicial de 1h20, 1h30, e a gente tem um tempo ainda para discutir, para tirar dúvida, para ouvir, estou à disposição para conversar um pouco sobre esses temas com vocês aí, tá bom? Vou sair aqui do material. Isso. Bom, pessoal, primeiro agradecer, Sérgio, pela doação de tempo. Esse tópico de precificação de serviço e produto foi algo bem requerido aqui nos encontros anteriores. A gente vai começar com as perguntas agora, e o primeiro a perguntar é o José Luandir. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Desculpa, a câmera está desligada hoje, ela teve um probleminha aqui. Tranquilo. A primeira coisa que eu queria ver, são duas coisas. A primeira é sobre a questão que você falou, 50%, não pode ser mais do que 50% em custo direto. O que seria isso? Bom, eu acho que você está falando quando eu citei sobre serviço, né? Isso. Eu dei um exemplo para você que, geralmente, quando você trabalha por custos diretos da prestação de serviços,
né? Existem empresas que trabalham com 50%, existem empresas que trabalham com 30% com custo direto. Vamos supor que você tem um escritório e você presta o serviço externo, que fica mais fácil de simplificar. O escritório é o seu custo indireto, concorda? Água, luz, telefone, aluguel, sistema, uma secretária, só exemplo, certo? Você tem aquele custo. Só que quando você desloca para fazer o atendimento, vamos supor que você vai trocar um quadro elétrico da casa. Você vai ter a sua hora de mão de obra, você vai ter o combustível, você vai usar um carro e vai comprar um material para você utilizar na prestação de serviço ali. Então, aquele lá, aquele custo de retaguarda que está ali no seu escritório é o seu custo indireto. Vou dar um exemplo do nosso, da consultoria, por exemplo. Toda vez que eu saio para atender um cliente, eu tenho cliente do Pará, tenho cliente do Maranhão e tal, eu tenho uma planilhazinha que eu coloco quanto eu vou gastar de hotel, de alimentação, de combustível, quantos KMs eu vou rodar, quanto isso representa no meu custo de revisão do meu veículo, proporcional sobre seguro e tal. Então, eu tenho um custo direto. Vamos supor que eu chego ali em R$1.000 no meu custo de atendimento, que eu fui lá, em Marabá, fui em Brasília, quando eu entrei em Brasília. Então, aquele meu custo é direto. Aquele foi o custo de atendimento. Vamos supor que eu cobrei R$1.500 do cliente para ir lá. R$1.000 eu gastei só para ir lá e voltar, que foi o custo de atender. Dos R$500 que sobrou, tipo de exemplo, né, eu vou ter que pagar contador, aluguel, água, luz e assim por diante. Então, quando a gente fala de serviço, é bem complexo você separar. Você tem que separar mesmo custo de atendimento, de prestação efetiva de serviço e custo de retaguarda. Quando você fala de produto, é mais fácil, porque você vai pegar o preço da mercadoria, vai somar os impostos de entrada e frete, se tiver. Pronto, você chegou no custo daquele produto. O resto é margem de contribuição. Entendeu, José? Não, muito perfeito, porque, inclusive, nosso tipo de empresa é serviço. Então, a gente tem essa planilha para saber exatamente quanto roda, até a depreciação do automóvel para ir e voltar, né? Mas, no caso, eu tinha mais uma... Eu fiquei muito esclarecido. Tenho mais uma dúvida, rapidinho, que o que você apontaria como principal problema ou problemas no financeiro de quem presta serviço? Porque a gente tem muita dificuldade, realmente, em compor um preço para esse tipo, né? Para o serviço, né? Um produto, né? Uma coisa assim. Você tem que levar em consideração muita coisa que, às vezes, é imprevisto, né? Bom, serviço, como eu disse, ele é naturalmente muito complexo. Eu já fiz alguns serviços de precificação para a empresa de serviços e é muito mais complexo para você fazer do que produto. Mas qual é a base? Primeiro, você tem que ter uma lista dos teus custos naturais. Por exemplo, aquilo que é fixo, tem que separar as despesas, né? Olha, despesa fixa, o que é despesa fixa? É aquela que eu vou pagar mesmo que eu não abra a porta. Eu tenho elas ali. Que é a parcela do carro, por exemplo, né? Está lá, o carro está à disposição. É fixa aquela parcela ali, certo? Aluguel, água, luz, telefone, o salário do funcionário. Primeira coisa que você tem que fazer é separar, saber classificar o que é uma coisa ou outra. Por exemplo, você é pessoal de serviço, você pode ficar sem telefone para atender o cliente? Não. Então você tem que separar muito bem isso. Quando você consegue o básico, é você conseguir separar muito bem despesa direta da despesa indireta da prestação de serviço. E depois, o seguinte, despesas variáveis. Então, você tem despesa direta, despesa indireta, mensurável previamente, e depois você tem que calcular as despesas variáveis. Vamos supor que você tem um colaborador lá que receba, X reais por mês. Quantas horas úteis esse colaborador pode prestar de serviço? Aí começa os desdobramentos, né? Tá, então, eu tenho aproximadamente aí um colaborador, ele me faz aí, 20 visitas no mês, que é a capacidade máxima dele, 20 visitas. E você começa a custear quanto é aquela visita, porque assim, se você fez 3, o problema é de quem não vendeu, porque ele tem capacidade de fazer 20, tá certo? Então, o custo daquela visita, ele tem que ser dimensionado pela capacidade de entrega dele. É o maior dilema de serviço, é isso. Imagina quando você contrata um profissional, você não consegue dimensionar quantos serviços... Eu, por exemplo, na empresa, eu tenho um sistema de assim, não, eu só consigo atender X clientes simultaneamente nesse modelo de prestação de serviço.
Então, eu sei quanto me custa cada cliente, porque eu já sei qual é a minha capacidade de prestação de serviço. Agora, quando você não tem esse dimensionamento, fica complicado. Exemplo, alguém que trabalha com ar-condicionado, né? Tem um menino que me atende em casa e tudo. São 2 e 3 o dono da empresa lá. Quantas visitas consegue fazer por mês? Ele tem... Aí eu não consigo mencionar, você tem um histórico, você guardou os números, você já fez seu histórico ao longo do tempo, então você sabe em média quantas visitas você faz por mês, você percebe que se você fizer mais de X visitas, você perde eficiência. Então, serviço você tem que ter esses 3 elementos: custo fixo, custos diretos, custos indiretos e custos variáveis quando você presta serviço. Se você tiver esses 3 elementos, no variável lá, combustível, alimentação, sei lá, hotel, material que você usa quando vai fazer um serviço, enfim, isso tem que estar muito bem tabulado. Depois, você vai descobrir qual é a capacidade de prestação de serviço que a sua equipe tem. E depois você vai dividir tudo isso por eles, né? Olha, então cada um custa tanto para mim, então cada serviço custa tanto. Então, assim, não é tão claro, mas essa é a base da precificação de serviço, tá certo? Perfeito. Muito obrigado, professor Sérgio. Não, tranquilo, precisando. Oi. Você falou assim muito em estoque, falou que principalmente as empresas que detêm o estoque, que precisam ter o estoque, às vezes o capital está todo investido ali, né? Todo. Aqui no nosso grupo tem muitas empresas que trabalham com produtos perecíveis. Sim. Então, de alimentação, frutas. Qual a dica que você daria para que eles consigam mensurar essa perca, né, desse produto, do produto que às vezes não pode ser reutilizado, ou do produto que fica em estoque e ele tem a validade curta, né, na formação desse preço? Primeira coisa que você tem que fazer, primeiríssima, pode ser a menorzinha da empresa, ele tem que ter uma planilha discriminando tudo que perdeu ao longo do mês. Olha, pereceu, sei lá, eu vendo alimentação. Olha, eu perdi aqui, se eu vendo por quilo, por exemplo, eu tenho que medir quantos quilos joguei fora. Se eu perdi leite, se eu perdi queijo, eu tenho que pesar e medir. Eu tenho que ter isso mapeado, porque no final do mês você vai ter lá, olha, eu comprei R$3.000 de mercadoria e eu joguei fora 1.000. Ou seja, você já sabe que 1/3 está perdendo, certo? A primeira coisa que você tem que fazer. Aí você começa a dimensionar o tanto que o seu estoque está superdimensionado. Depois disso, quando você começa a ter essa noção tácita, documentada, você começa a ajustar um pouco mais, porque hoje, quem trabalha com alimento, ou para revenda, ou com manipulação, consegue repor todos os dias. É um tipo de atividade que você consegue repor todos os dias. Mas se você não está no ramo de alimento, você está no outro ramo, que às vezes demora 15 dias para chegar à mercadoria, é outra história. Você tem que ter um capital para suportar isso. Mas o alimento, todo mundo trabalha, restaurante, lanchonete, até revenda mesmo desses alimentos, você tem que tomar muito cuidado com o dimensionamento. Aí o que você vai fazer? Que é o que eu sempre aconselho. Vai perder o alimento, está dentro da validade, você faça uma promoção e venda esse alimento dentro do tempo de validade. Porque às vezes você quer reter, é melhor você perder 20% do que 100%, né? Mas começa dimensionando diariamente. A maioria não tem, certo? Olha, eu perdi queijo, eu perdi fruta, eu perdi salame, eu joguei fora alimento, eu fiz comida para X. Isso, as pessoas não têm esse controle. Não sentem a necessidade de fazer isso. Como não sentem, jogam fora e não calculam quanto custou, não sabem no final do mês quanto está sendo o seu desperdício, né? Maravilha. Antes de passar a pergunta para o Tiago, o Nilo perguntou no chat, ele fala que tem empresários que pegam empréstimo para pagar a conta e pergunta o que você acha disso, se o correto seria pegar apenas para investir. Existem 3 etapas muito bem definidas da capitalização da empresa, né, que é pegar empréstimo e pagar a conta. O bonito, eu gosto, é bem simples de explicar assim, o bonito é você pegar o dinheiro, investir em alguma coisa, e esse seu investimento ele vai proporcionar receita para você. Isso é o ideal, certo? Pronto, isso é o ideal. Você capitalizar, pegar um empréstimo, investir na empresa,
e a partir daí aquele empréstimo, aquele investimento vai gerar nova receita para você. Segunda etapa, que já é preocupante, mas não é tanto assim, você pegar um dinheiro, certo? Para capital de giro. Significa o quê? Você vai pegar esse dinheiro para custear, talvez, as despesas da tua empresa até o teu conta receber vencer, até o teu cliente pagar. Essa etapa é uma etapa intermediária. É aceitável. Às vezes você tem que ter tempo para conseguir receber, tempo para conseguir vender, tempo para conseguir rentabilizar. Então, é legal, mas já fica preocupado, porque vai ter que custear a tua empresa para que ela gire, né? Por isso que o nome é capital de giro. A terceira etapa é você, e nesse capital de giro, inclusive, você paga a despesa corrente. Ou seja, você vai pegar um dinheiro também para pagar contas, só que são contas vinculadas, vencidas no dia, ou seja, elas não estão em atraso. Você pegou, né? O meu negócio, eu preciso de um fôlego, porque eu demoro para prestar serviço, ou eu vendo um produto, eu vendo a prazo, eu dou prazo para o cliente, ele paga com tempo, então eu tenho que ter uma grana para pagar as contas até lá. Beleza, capital de giro. Inclusive, nesse dinheiro é para comprar estoque, nesse dinheiro você pode pagar energia, você pode pagar água, pagar uma folha, enfim. Mas não é tão preocupante assim. O preocupante é quando você pega dinheiro para pagar a conta atrasada, porque o negócio não está oxigenando. Aí é preocupante. Certo? Então, o meu entendimento é que, se você não precisar, não pegue. Mas se pegar, que utilize para as duas primeiras etapas. Se você está numa terceira etapa, e nesse momento que nós estamos passando agora de pandemia, é bem comum a gente pegar dinheiro no banco para pagar despesa corrente ou atrasada por conta de queda de faturamento. Então, assim, se você vê que a empresa vai recuperar, se você vê que é um momento, que isso é um estágio que você precisa para ganhar um tempo, para ganhar uma vantagem, perfeito. Diferente nisso, acenda aí uma luzinha vermelha para saber se o seu negócio, isso é pontual ou é recorrente. Porque se for recorrente, se tiver alguma fragilidade na sua dinâmica de operação, talvez essa não vai ser só a primeira vez, né? Pode ter outras coisas envolvidas aí, e sim, aí sim será preocupante, tá? Muito bom. Tiago, você é o próximo a perguntar. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Hein, Sérgio, uma dúvida que eu quero sanar contigo. A gente falou muito a respeito assim, de empresa, alguém, né, que tem um produto, né, a oferecer. No meu caso, eu sou fotógrafo, eu sou serviço, né? Então, hoje eu tenho um desafio muito grande de saber, assim, essa questão de fluxo, de rentabilidade, de lucro, hoje mesmo eu tenho feito umas mudanças, né, até de comportamentos a respeito de cobrança, de a questão de valor, né, de valorização do trabalho, das prerrogativas, né, de lucro, de custo, de operação, né, embutido dentro do valor do meu serviço. Aí eu queria ver se você tem alguma ferramenta, alguma métrica que fica assim, que eu possa utilizar, que eu possa mensurar melhor essa questão desses dados para eu aplicar mais no meu negócio e ter um controle maior sobre essa questão da rentabilidade, sobre custo, sobre meu custo operacional, né, a respeito de serviços, né? Porque o produto, se ele tem uma base, né? Por exemplo, se eu comprei um produto X, eu tenho que vender num certo percentual, porque é a minha margem de lucro que cobre a despesa, né, do custo operacional, e eu tenho que ter um valor líquido agregado para ter esse fluxo e estar aumentando o volume, né? E já no serviço tem esse pequeno detalhe, porque não é um produto palpável, né? É uma entrega de serviço. Tiago, o que eu aconselho para você, tá? Fazer pelo menos uma DRE. E se você não tiver uma DRE, que é uma planilha, para você lançar esses custos, depois lançar a sua receita, e ela vai fazendo o cálculo para você de ponto de equilíbrio, né? Se você não tiver, viu, Renata, viu, Iane, você me passa o e-mail depois que eu passo para vocês, você compartilha com eles. Eu vou separar uma planilha para você mandar para o pessoal. Se eles não souberem preencher a planilha, depois eu gravo um vídeo tutorial explicando, mando o link para você e passa para eles. Inclusive, vai ajudar muito, Thiago, né? Eu uso ela, eu tenho várias empresas que usam. É uma planilha, eu tenho várias planilhas.
Eu tenho essa que eu vou mandar para vocês, e eu tenho planilhas bem complexas. Eu não vou mandar porque é difícil explicar as planilhas e o funcionamento delas. Geralmente sou eu que preencho as planilhas. Mas vai te ajudar muito. Por quê? Na hora que você coloca a sua despesa, separa as despesas. Impostos, deduções de vendas, custo operacional, funcionário prolabores ou parceiros e tal, investimentos. Se você for até comprar máquina, equipamento, alguma coisa assim, você consegue dividir a cada uma dessas despesas e lá você cruza receita com despesa e você tem, pelo menos, de uma forma geral, tem como saber se a receita está cobrindo a despesa e se o que você está cobrando mês a mês está atendendo a sua necessidade. Aí você pode fazer esses ajustes, né? Mas, como você tem um fluxo de serviço prestado, então lá você vai colocar, sei lá, esse mês aqui eu fotografei 5 mil de serviço, só exemplo, mas eu gastei 3 mil. Aí o que sobrar é prolabore, ok? Geralmente é assim. Você vai gastar combustível, você vai ter que, às vezes, ter algum software que você usa para fazer edição de imagem. Você tem, às vezes, cenários que você tem que preparar para esse pessoal trabalhar. Então, tudo isso você tem que apontar. O difícil é que serviço e prestador de serviço e pequeno empresário, a gente não tem assim, hábitos de tabular informação. Então, eu aconselho, pelo menos, você fazer uma DRE histórica, fechou o mês, soma tudo, lança nela, receita e despesa analítica, e você vai saber o que realmente você está tendo de rentabilidade. Muito bom, obrigado. E te agradeço a partilha da ferramenta, porque realmente... Mandar para a gente um e-mail que eu já compartilho para vocês aí, no máximo até amanhã. Tá ótimo. Eu até confesso que realmente eu tenho essa falha. Porque, igual você falou, geralmente a gente é empreendedor, a gente praticamente faz tudo, né? Executa o serviço, trata com o cliente, faz orçamento, e faz a conta, e às vezes a gente perde um pouco por não ter esse controle mais afiado, né? Meu conselho é que você, Thiago, meu conselho é que junto com a planilha de DRE, porque a DRE ela é mensal, você compre um caderno de livro caixa, é o básico, né, que você precisa para contar. E dia a dia você vai lançando a receita e despesa, porque quando chegar no final do mês e você tiver que totalizar para lançar na planilha, e ela vai te dizer se você teve lucro ou prejuízo, você vai ter que ter um histórico. Se você não anotou todo dia, você não vai ter como fazer isso retroativo, tá? Ok. Então tá ótimo, obrigado. Maravilha. O próximo a perguntar é o Hinaldo. Boa noite a todos. Uma ótima noite, Sérgio. Muito boa sua apresentação maravilhosa. Antecipo aqui gratidão pelo assunto extremamente delicado e de dor a todos nós, empresários, profissionais liberais, autônomos. Esse assunto a gente poderia, de fato, Sérgio, virar noites e noites aqui, em que você daria um show mesmo para nós. Realmente fantástico essas explicações. Enquanto você estava fazendo sua apresentação, eu estava viajando aqui, conciliando com a minha empresa. E até por conta da pandemia, eu tive mais tempo de ficar mais próximo à minha empresa e a controlar mais efetivamente a parte de receitas e despesas, né? Eu consegui diminuir muito as despesas dela e até mesmo consolidar que alguns produtos, eu sou um prestador de serviço, né? Mas alguns produtos que eu comercializava realmente não eram interessantes para mim. Eu vi aqui um produto, Sérgio, que ao final de um ano eu colocava R$200 no bolso. Falei, peraí, eu estou tendo um trabalho mensalmente de atender um cliente, e é um trabalho grande, para no final de um ano eu conseguir R$200. Aí eu falei, não, essa conta não fecha, não está pagando nada das minhas despesas operacionais, evidentemente que eu tenho que ter esse cliente porque ele tem outros negócios, mas em especial esse produto eu vou compartilhar com um colega que trabalha com esse produto. Então é onde você falou da parceria.
Aí eu falei com um coleguinha, falei, olha, esse tipo de carteira, esse tipo de produto, eu posso deixar contigo, eu nem quero ganhar nada. Fica com esse produto para você, você tem expertise também, e eu, nos outros produtos deste cliente, fica comigo. Ele falou, com certeza, com certeza. Então, já te digo que é isso aqui, né? Aí ele... E assim eu estou fazendo com outros também, que não dão resultado operacional, lucratividade para a minha empresa, né? Agora tem alguns outros, Sérgio, que você falou do prazo, e é extremamente delicado. Eu anotei aqui. Tem um produto que é, vamos supor, o seguro automóvel. Certo. Seguro automóvel, ele hoje entrou assim numa situação muito delicada para nós corretores de seguro, que somos especializados, capacitados, porque, primeiro, além de não dar nenhum tipo de lucratividade, ele agora pode ser pago em até 10 vezes. Então, muitas vezes, Sérgio, eu fico numa situação assim, eu falo para o cliente, olha, você pode pagar em até 4 vezes. Só que eu fico constrangido porque a companhia fala, não, ele pode pagar em até 10 vezes sem juros. Mas só que para mim, para a minha corretora, é inviável. Receber em 10 vezes, né? Não tenho como. Eu vou receber R$30 por mês. Não dá. Então, de alguma forma, é o que você explicou também. Olha, tem que contornar essas situações de... Tocou em mim também isso, né? Porque é um meio que eu preciso estar comercializando, e eu tenho, no seguro automóvel, o que me chama mais é a fidelidade do cliente para outros produtos, inclusive na linha de consórcios que puxa, né, que tem uma rentabilidade melhor, né? Agora, outra situação que eu vejo, Sérgio, com relação à sua consultoria. Nós aqui, eu acho que é unânime aqui, nós temos muita dificuldade, Sérgio, de ter contadores consultores, tá? Nós temos contadores cumpridores do formal ali, daquele papel antigo, do contador antigo ainda. É um estigma. Eu estou no 6º contador, agora eu estou bem, agora eu estou bem. Mas sabe quem está me atendendo? É uma plataforma. A plataforma fala mais do que uma pessoa. Isso que eu acho muito interessante. Como é que pode? O que os contadores não fizeram, a plataforma está fazendo para mim. Né? Para você ter uma ideia, Sérgio, aqui eles não orientam você quanto a Prolabore, não orientam você quanto ao imposto de renda, certinho, como que você tem que fazer da empresa, a retirada de lucros, como que você trabalha com essa retirada de lucros. Então, sobra muita coisa para nós. E não obstante também, Sérgio, acho que você deve, como é sua área também, essa questão dos bancos. Os bancos também é crônico, é crítico. Eles vão pelo interesse deles, eles não vão pelos nossos interesses. É incrível. Eu fui ao banco, que estou há 15 anos com ele, pedi como você falou, um capital de giro. Ele negou. Aí eu falei, bom, porque eu preciso fomentar a mão de obra, pagar aqui 6 meses aí, 8 meses de mão de obra, então vou pegar uma receita, um valor a mais, que eu garanto aqui, e que vai me aliviar mais a mim, né, a minha empresa, com mais mão de obra. Bom, ele me negou, eu fui num banco concorrente, o banco concorrente me liberou, só que nisso, o banco que eu tenho conta precisava fazer a portabilidade de uma dívida para somar aquela outra que eu estava fazendo. O que o banco fez? Me chamou. Falou, olha, eu sei que você está levando para o banco tal, mas reavaliando com a minha diretoria, nós podemos agora liberar para você. Por quê? Porque ele sabia que estava indo embora. Por quê? Porque um cliente indo embora não é interessante. Então, quando a gente aperta, aí eles vêm em cima.
porque não querem perder a gente. Eu estou falando que isso são os interesses pessoais, tá? De banco, a inexperiência de muitos contadores. Então, são os nossos desafios, tá? Enquanto empresários. A formação de preços, como você falou, bem falou. Enfim, outra coisa que eu vejo, Sérgio, até firmando o que você também mencionou, empresário não compra nenhuma garantia para prever risco. Ele corre o risco. Ele tem lá a sua empresa, pequena, média, grande, ele não... minha empresa não vai pegar fogo. Minha empresa não vai ter danos elétricos, não vai incendiar nunca, nunca vai queimar nada aqui. Ele sempre tem um não na frente de uma prevenção de risco. A própria parte profissional dele, né? Um médico, um profissional liberal, seja ele qual for, ele não compra uma garantia, ele corre o risco. Ele prefere fazer isso. Então, eu estou falando dentro da sua linha de raciocínio. Sim. Você coloca isso. Eu vi que você colocou aí, não, tem que colocar o seguro. Por quê? É a prevenção. Quem é prevenido, coloca seguro sim. Porque sabe o risco que tem de bater um carro não ter seguro? Acabou, vai ficar com a dívida. Um exemplo. A empresa que pega fogo, total ou parcial, como é que ele vai obter tudo isso de volta, né? Então, é extremamente relevante, Sérgio, dentro da sua atividade de consultoria, sim, frisar, sim, essa parte dos riscos, prever os riscos, que nós não, eu já tenho, lógico, mas nós que eu estou dizendo aqui, os nossos colegas, é a prevenção de tudo isso, é prever os riscos. Eu tenho clientes que eles têm seguro para tudo, é um número menor, mas eles têm. E são as pessoas mais, assim, bem-sucedidas, porque elas não rechaçam de pagar, sabe? O seguro. Né? Elas não querem risco, elas transferem o risco. Isso é interessantíssimo também. É mais a minha fala, tá, Sérgio? E não, tranquilo. Pela sua excelente apresentação, viu? Gratidão. Se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de fazer 3 apontamentos sobre a sua fala. Claro. Muito interessante, isso me agrada muito, a sua percepção. Bom, eu sou professor de contabilidade há muitos anos, né? Então eu sou professor de contabilidade na graduação e na pós, sou consultor de empresas contábeis e sou contador. Só que eu não exerço a profissão de contabilidade financeira que é do escritório. Qual é a minha visão em relação ao contador consultor? A minha visão primeira, o culpado dessa... Se a gente quiser achar um culpado aí, eu apontaria para o governo federal, tá certo? Por quê? A contabilidade nasceu, Rinaldo, eu sou a mãe da contabilidade, eu sou um contador gerencial, que a contabilidade nasceu na gerencial, tá certo? Ela nasceu para atender o empresário. Ela não nasceu para atender o governo, ela nasceu para atender os interesses dos homens de negócio. Né? Então, o contador é o conselheiro que está do lado do empresário. Se você olhar qualquer filme americano ou europeu aí, quando aparece um empresário, quando ele vai falar de alguém ou conversar com alguém, a primeira pessoa que aparece do lado dele é um contador, do lado dele, para ajudar ele a tomar decisão, né? Que é o contador consultor. Então, essa pessoa do contador, ela teria que ter esse tom de conselheiro do empresário. Né? Só que o que aconteceu ao longo dos anos, no Brasil principalmente? O nosso Brasil ele ficou tão complexo exercer contabilidade, tão perigosa a profissão de contabilidade, que o contador ele direcionou muito da sua atividade para cumprir obrigação acessória que gera multa, que dá processo e aquela coisa toda. E com o tempo, ela foi ficando tão pesada, que o contador realmente, hoje, ele só vende assessoria. Né? Então, o que ele vende, o contrato dele lá, isso eu estou falando com muita ética, com muito zelo, com muito... Né? Eu entendo a vida do colega e do empresário, né? Tanto é que eu sou contador consultor, né? Mas ele está ali atarefado porque o fisco impôs a ele muita coisa. Aí o empresário ele tem um anseio muito grande de ouvir conselhos, né?
E eu, até hoje, talvez eu não entrei em sócio, eu sou sócio de uma outra empresa, mas não contábil, mas eu não entrei por causa disso, porque na hora que eu tiver SPED para fazer, balanço para fechar, fisco em cima de um cliente, depois vai para o outro e tal, você quase não tem aquele tempo para atenção. Então, eu vejo a dor dos empresários de querer esse conselho. Agora, essas questões mais do dia a dia, eu entendo que é responsabilidade do empresário orientar. O imposto de renda, as opções de prolabore, o que é melhor ou não. Então, esse métier da empresa, eu acredito que sim, né? E eu sei que existem ótimos contadores, pessoas altamente capazes de fazer, cumprir esse papel. Então, a contabilidade ela foi comprometida por um excesso de obrigação do governo federal. E muitas pessoas não sabem lidar com isso, e perderam um pouco o foco. Mas a maioria, pelo menos os que eu lido e conheço, todos têm essa percepção e dão essa entrega para o empresário. Agora, vamos passar para outro ponto só, do interesse dos bancos. Eu fui gerente de banco, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o gerente é do banco, certo? A gente tem que entender o português como ele está lá, o gerente do banco. Eu tenho colegas gerentes de banco, tenho amigos gerentes de banco, e eu respeito eles enquanto profissionais, mas eles são funcionários do banco. O banco tem meta, o banco tem responsabilidade, o banco tem um monte de critério, tem código interno, tem estatuto. Eles também são exatamente como. Então, eles trabalham para o banco. Nós somos clientes dele, mas eles não trabalham para a gente. Eu sou o seu gerente, não, do banco. Então, eles que queiram me apedrejar a parte ou não, mas eu fui gerente, eu tenho que cumprir a norma. A gente pode, às vezes, fazer o que é possível dentro da norma do Banco Central, dentro da norma do banco, do estatuto e tal. Por isso que, como eu conheço as regras do banco, a gente trabalha com as empresas ao longo do tempo, a gente prepara as empresas, porque eu sei como o banco vai ler, né? Hoje, a empresa pequenina, organizada, eu conheço empresa MEI, bem organizadinha, que faz contabilidade, que organiza documentos, que acessa a informação do banco. Por quê? O banco quer ver algumas coisas, certo? Então, você tem que entender que o gerente é do banco e você tem que encontrar um contador, um consultor que lhe oriente, ao longo do tempo, fornecer as informações de forma coerente para que o banco queira você. Porque quando você está dentro daquele padrão do banco, não falta recurso, né? Eu lembro, minha experiência, quando eu abri minha empresa, né, a minha empresa foi aberta em 2009, eu fui em um determinado banco aí, o banco fez o que fez com você. Eu não era cliente do banco, como pessoa física já era, eu não tive crédito, tive cartão de crédito, tive nada, mal abri minha conta, até para abrir minha conta por um ano. Um ano para abrir minha conta. Eu atravessei a rua e fui para outro banco. Num dia que eu me desculpa a palavra, eu fui invocado lá, chateado com o banco anterior. Eu atravessei um outro banco. Eu saí do outro banco com cartão de crédito, com limite de conta, com limite de desconto para trocar duplicata, para trocar cheque. Ou seja, são bancos mais arrojados, políticas diferentes, interesses diferentes, né? Mas tudo tem seu preço. Então, sistema financeiro, ele é cruel. A palavra é essa, ele é cruel, principalmente com o pequeno. Então, o conselho que eu dou para o pequeno, mantenha o seu nome limpo, organize seu financeiro, tenha uma contabilidade coerente com a sua realidade, mantenha suas obrigações em dia e você vai acionar bons créditos. Porque nem todos, mas tem alguns bancos que leem isso com bons olhos e fornecem um bom crédito para ser. Né? E outra coisa, a última coisa que você falou, risco, né? A Constituição Federal, quando determina o empresário, ela diz o seguinte, que empresário é profissão de risco, né? Está sujeito a riscos tributários, riscos financeiros, riscos econômicos, né? Então, muita gente demoniza o empresário, mas é ele que sustenta a nação, né? Ele produz, né? Ele que produz, gera riqueza, contrata funcionários e tal, sai de manhã para matar o leão, deixa a outra amarrada para outro dia, mas quando nós entendemos as regras do jogo, por mais difíceis que ela seja, Rinaldo, nós começamos a nos adaptar e conviver melhor, certo? Conviver melhor com a rede bancária, conviver melhor com o fisco, conviver melhor com o contador. Por isso que eu trouxe esse material e eu cedi para eles aqui depois para passar para vocês, porque você, sabendo o que precisa, pergunta para o contador, olha, cadê isso aqui, cadê aquele outro, cadê aquele outro? Fazendo a pergunta certa, certamente eles vão lhe orientar, tá bom? Bom, gente, encerramos as perguntas. Queria agradecer a participação dos mentorandos sempre
e a do nosso mentor de hoje, que deu uma aula aí super necessária, que a gente estava ávido para acompanhar. Sérgio, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Yane, muito obrigado, Renata, agradeço a todos vocês. Sinceramente, eu desejo muito sucesso no empreendimento, desejo que vocês prosperem. E assim, eu fico à disposição, apesar da gente se conhecer hoje, né? Mas qualquer coisa, tem meu contato nos slides aí, pode mandar mensagem, o que eu puder ajudar, assim, uma planilha, uma dica, uma orientação, sempre, eu ando muito ocupado, mas eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta, tá certo? E eu fico à disposição da CIPA, caso precise de uma outra oportunidade. Lembrando que eu vou mandar para você a planilha de DRE e vou mandar um vídeo explicando como preencher. Aí você compartilha com o pessoal para começar esse processo de documentar a informação financeira deles, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Sérgio, muito obrigada mais uma vez, tá? E realmente foi muito valioso todas as dicas que você passou aí para eles. Obrigado. Boa noite.